do Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1. Quem localizou o texto, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dai-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães, digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo, e lhe dará tudo que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta se abrirá para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao seu filho, se ele lhe pedisse um peixe? Ou daria um escorpião ao seu filho, se ele lhe pedisse um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quem pode glorificar ao nome do Senhor Jesus? Pode tomar assento. Aleluia. Que porção maravilhosa da palavra do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Meu irmão e minha irmã, esse texto começa no verso 1, com um cenário que fazia parte do cotidiano de Jesus. O texto nos revela que Jesus estava orando. E se tem algo que Jesus priorizava em seu ministério, era a prática da oração. O evangelista Marcos nos revela no capítulo 1, verso 35, que Jesus costumava se levantar cedo, antes do sol clarear. Jesus costumava ir para um lugar deserto, para ali ter um tempo a sós com Deus em oração. O cansaço físico não era uma desculpa para Jesus não orar. A falta de tempo não era uma desculpa para Jesus, porque a oração para ele era prioridade. Oração para Jesus era algo inegociável. E você vai ver por todo o ministério de Jesus, ele está sempre, constantemente orando, intensamente, fervorosamente na presença de Deus, quer seja nos templos, nas sinagogas, nos montes, nos desertos. Jesus sempre estava orando. Lucas, esse evangelista que nós estamos acompanhando ao longo dessa jornada, desde o primeiro capítulo de Lucas, hoje estamos na 50ª mensagem série. Depois você vai ter a oportunidade de acompanhar no YouTube as mensagens anteriores. Esse evangelista faz questão de nos mostrar a vida de oração intensa de Jesus. Lucas nos revela no capítulo 3 e verso 21 que Jesus estava orando ao ser batizado. Lucas nos revela no capítulo 6 e verso 12 que Jesus passou a noite inteira orando antes de escolher os seus 12 discípulos.
Lucas também nos revela no capítulo 5, verso 15 a 17, que todas as vezes que Jesus percebia que as grandes multidões queriam apenas receber milagres, ele preferia se isolar, ir para um lugar ermo, a fim de orar e derramar a sua vida na presença de Deus, do que estar simplesmente sendo um milagreiro. A Bíblia nos revela no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, verso 28, que Jesus estava orando quando o Monte Tabor se transfigurou e apareceram para ele Moisés e Elias. A Bíblia ainda nos revela no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 32, que Jesus estava orando pelos seus discípulos, antes que os seus discípulos fugissem dele, e que Pedro o negasse e Judas o traísse. A Bíblia nos revela que Jesus orou na crucificação. No capítulo 24 e verso 30 de Lucas ainda, nos revela que Jesus orou depois de ressurreto. A Bíblia nos revela, meu irmão e minha irmã, em Romanos, no capítulo 8 e verso 34, que até hoje Jesus continua orando por nós. Aleluia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5 e verso de número 7, ao falar sobre a vida de oração, ele nos traz algumas informações relevantes e importantes. Ele nos revela que Jesus não apenas orava, mas que Jesus suplicava com gemidos e lágrimas. Essa era a vida de oração de Jesus, uma vida intensa, uma vida fervorosa. E eu fico me perguntando, meu irmão e minha irmã, se Jesus, que era o Filho de Deus, justo, santo, sem pecado, tinha uma vida constante e intensa de oração, quanto mais nós que somos fracos e pecadores. Nós é que devemos, meu irmão e minha irmã, nos empenharmos a viver uma vida de oração. Nós somos que mais carecemos, que mais precisamos cultivar uma vida de oração. Mas talvez você me justifique nessa noite. Pastor, mas é uma comparação injusta comparar a nossa vida de oração com a vida de Jesus. Concordo com você, mas o texto também nos fala a respeito de uma outra referência de oração. Se você retornar, meu irmão, no texto que você fez a leitura, no versículo de número 1, os discípulos estão ali conversando com Jesus e dizendo: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eles estão falando aqui acerca de João o Batista, que era homem, gente como nós, que não era o Filho de Deus escolhido. Mas João o Batista, aquele que foi o precursor, aquele que foi o último dos profetas, a última voz profética, era também uma referência de oração. Aleluia. E João não apenas orava, não apenas tinha uma vida expressiva de oração, como também ele costumava ensinar os seus discípulos a orar. Aqui nós podemos tirar algumas lições preciosas para nós nessas palavras introdutórias, e a primeira delas é que somente pessoas de oração podem inspirar outras pessoas a orar. Eles estão aqui inspirados pela vida de oração de Jesus. Eles estão aqui inspirados pela vida de oração de João Batista. E nós precisamos, meu irmão e minha irmã, não apenas ser pessoas de oração, mas inspirar também as pessoas a orarem. Se você é um líder, principalmente, se você é um pastor, se você é alguém vocacionado, você precisa ter uma vida de oração. Se você é um pai de família, você precisa ter uma vida de oração. Se você é uma mãe de família, você precisa ter uma vida de oração. Porque os seus filhos estão observando você. Os seus filhos sabem se você é um homem de oração ou não. Os seus filhos sabem se você é uma mulher de oração ou não. E se você for um pai fraco na oração, o seu filho será mais fraco ainda. Se você for uma mãe fraca na oração, o seu filho será mais fraco ainda na oração.
Eu estabeleci um propósito com a minha filhinha Maria Júlia, de que todas as vezes que eu viesse almoçar, eu faria um grande clamor pela minha família, e eu trazia ela para perto de mim, colocava a minha mão na cabeça dela e comecei a orar todos os dias pela vida dela. E é tão interessante como automaticamente eu não precisava mais chamar ela. Quando eu sentava na mesa e ela sabia que era hora do almoço, ela rapidamente já se colocava aqui do lado, esperando eu orar pela vida dela. E agora recentemente, nesses últimos dias, eu estava trabalhando à noite, estava minha esposa e as minhas duas filhas, elas foram realizar o momento do jantar. Eu estava trabalhando e de repente a Maria Júlia se assentou na mesa, fez a posição e começou a orar sozinha. E ficou falando lá de uma forma que somente ela mesma entendia, e depois eu dizendo amém. Os nossos filhos estão nos observando. Os nossos filhos sabem se nós oramos ou não. Nós precisamos não apenas orar, mas inspirar as pessoas a orarem, porque somente pessoas de oração podem inspirar pessoas a orarem. Inspire os seus filhos a orar. Ensine os seus filhos a orar. Ore com a sua esposa, ore com a sua família, ore com o ministério que você faz parte. Estabeleça propósitos de oração. Estabeleça uma prática diária de oração. Mas a segunda lição que eu extraio aqui dessa introdução, meu irmão e minha irmã, é que muitas das vezes nós não oramos porque não sabemos orar, e tampouco sabemos a importância da oração. E é isso que está acontecendo aqui no texto. Os discípulos não sabiam orar, mas humildemente eles se aproximam de Jesus, chegam para Jesus e dizem: Mestre, Senhor, ensina-nos a orar. Isso é tão interessante, porque você não vai encontrar na Bíblia os discípulos pedindo a Jesus que Jesus os ensine a operar milagres. Você não vai ver na Bíblia os discípulos pedindo a Jesus que Ele os ensine a pregar. Mas você vai ver na Bíblia os discípulos pedindo que Jesus os ensine a orar. E diante dessa grande oportunidade, Jesus ele vai ensinar os seus discípulos a orar. Jesus vai ensinar alguns aspectos acerca dessa ferramenta tão poderosa que é a ferramenta da oração. E a boa notícia do Evangelho nessa noite, meu irmão e minha irmã, é que se você ainda não sabe orar, essa noite você vai aprender a orar. É que se você ainda não sabe da importância da oração, essa noite você vai compreender a importância dessa ferramenta tão poderosa que é a oração. E a primeira lição que Jesus vai ensinar aos seus discípulos é acerca do modelo da oração. E ele vai trazer aos seus discípulos aquilo que nós conhecemos desde criancinha. Vai trazer a oração modelo, a oração do Pai Nosso. E essa oração nós podemos delimitar em 5 partes. A primeira parte é o relacionamento. Como que essa oração inicia? Pai Nosso. Isso é extraordinário. E para aqueles dias era algo revolucionário, porque os judeus não conheciam Deus como Pai. Os judeus não sabiam que Deus era Pai. Os judeus ainda não sabiam que Deus tinha um filho. Eles não sabiam. Aliás, os judeus nem sequer ousavam pronunciar o nome de Deus. Eles não ousavam pronunciar o nome Yahweh, porque eles tinham medo de usar o nome de Deus em vão. Então eles chamavam de Adonai, Senhor. A relação deles com Deus era uma relação distante. Era uma relação ritualística. Mas o Filho de Deus, Cristo, vem para trazer essa grande revelação de
que Deus ele não está simplesmente distante da nossa realidade em um trono, mas Ele é o Pai nosso. E nós, como filhos, temos livre acesso a Ele. E assim como temos acesso ao nosso Pai terreno, nós também temos acesso ao nosso Pai celestial. A primeira lição que Jesus quer ensinar nesse modelo da oração é que oração não é um ritual, oração é uma relação. Você pode se relacionar com Deus. Quando você dobra os seus joelhos, você está se relacionando com Ele. Você está dialogando com Ele. Você está aos pés dEle, nos braços dEle, rendido a Ele, como uma criança indefesa nos braços do seu Pai. Mas o segundo aspecto desse modelo de oração é a adoração. A oração dá continuidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. São palavras de exaltação, são palavras de adoração a Deus. Porque a oração é uma relação, mas também é um momento de adoração. É quando nós reconhecemos Deus como nosso Deus, quando nós nos rendemos em adoração a Ele. Tem gente que acha que oração é como estar com a lâmpada do gênio da lâmpada nas mãos, que pega ali a lâmpada, fica esfregando: Deus, eu quero um carro, Deus, eu quero um casamento, Deus, eu quero uma moto, Deus, eu quero um emprego, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Nem sequer adorou a Deus ainda, nem sequer disse: glorificado seja o teu nome, eu te adoro, eu te exalto, tu és o meu Deus. Meu irmão e minha irmã, oração não é como um caixa rápido, aqueles caixas que você só coloca o cartão e saca. Não, meu irmão e minha irmã. Você tem que depositar primeiro, você tem que render graças, você tem que glorificar, você tem que se relacionar com Ele. E uma vez que você se relaciona, uma vez que você adora, você vai apresentar diante dele as suas necessidades. Mas de que forma? Não é exigindo, e sim submetendo a sua vontade à vontade dele. Seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Que se fosse a nossa vontade, meu Deus. Sabe por quê? Que muitas das vezes você pede algo a Deus e Ele não te dá. Tiago vai nos responder no capítulo 4, verso 3. Porque você pede mal. Você pede somente para os seus deleites, para os seus prazeres. E oração não é pedir e exatamente Deus me dá. Não é assim que funciona. Oração é submeter a minha vontade à vontade de Deus. Você tem planos, você tem propósito, mas você vai apresentar diante de Deus. E aí você vai alinhar a sua vontade à vontade dele. Você vai alinhar os seus propósitos aos propósitos dele. Porque Deus nunca vai te abençoar só por te abençoar. Deus só vai te abençoar para você cumprir o propósito. O Evangelho não é sobre receba a sua bênção, e sim sobre ser tu uma bênção. Se você é abençoado por Deus, é para que você abençoe outras pessoas. Esse é o propósito do Evangelho. E quando você não entender isso, meu irmão e minha irmã, você vai pedir e não vai receber nada, até você compreender o propósito. Porque tem gente que não precisa de muita coisa para se autodestruir. Basta ter um emprego, basta ter dinheiro na carteira, basta ter um transporte, basta ter qualquer coisa. Então por isso
que muitas das vezes o camarada é pobre porque é crente e é crente porque é pobre. Meu Deus, misericórdia. Porque Deus é tão misericordioso e dá só o necessário àquela pessoa. Porque se Deus der mais, a pessoa se perde. Então se ele e a pessoa se perdeu, Deus prefere. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Isso é oração. Isso é aprender a submeter a nossa vontade à vontade dele. Porque nenhum pai, por mais que ame um filho, vai dar um carro 0 km para ele. Porque uma criança ainda não sabe dirigir. Ela tem que completar o quê? Os 18 anos. Tirar a carteira. E aí sim ela vai poder. Então existe um tempo certo. E esse tempo certo é o tempo de Deus. O propósito de Deus. A vontade de Deus. E a minha oração nessa noite é que a tua vontade seja alinhada à vontade de Deus. É que os teus propósitos sejam alinhados aos propósitos de Deus. De que forma? Em oração. Aleluia. Amém? Amém. Mas a oração também é um momento de confissão. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Eita Jesus. Você entendeu essa expressão? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. Se fosse realmente uma condição, Deus só perdoar a gente quando a gente perdoasse os outros. Já pensou, hein? Se Deus só fosse perdoar depois que tu perdoasse, é um modelo de oração aqui. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que você perdoou quem ofendeu você? Ou você deu uma patada de volta? Ou você ficou com mais rancor ainda da pessoa? Oração é um momento onde somos perdoados, mas também um momento onde aprendemos a perdoar. Você quer aprender a perdoar alguém? É só todo dia você orar por essa pessoa. Porque é impossível você orar por alguém e continuar odiando ela. É impossível. Porque quando oramos, meu irmão e minha irmã, Deus arranca a pedra do nosso coração. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Estou falando de oração. Mas oração também é um momento onde nós nos fortalecemos para tentações futuras. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sabe por que muitas das vezes a gente cai na tentação? Porque a gente não está orando. A gente não está se fortalecendo. A gente não está diante de Deus dizendo: Deus, livrai-me das tentações. Deus, me fortalece diante das tentações. A gente não está orando. A gente não está se fortalecendo. E a gente cai deliberadamente no pecado. E ainda diz assim: ah, pastor, eu caí mesmo, porque a carne é fraca. A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina não, meu irmão. A carne é fraca, mas a vitamina é a oração. Porque a carne está fraca, mas o Espírito está pronto. E quando você ora e conserva uma vida de oração diariamente, você vai percebendo que você não é mais aquele cristão raquítico. Você percebe que você não é mais aquele cristão medíocre. Você percebe que está mais robusto. Você percebe que está mais forte. Você percebe que está mais resistente. E é aí que você vai entender aquele versículo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é oração. Quando oramos, nos tornamos a cada dia pessoas melhores. Não melhores do que as outras pessoas, mas melhores do que nós éramos ontem. Por isso, meu irmão e minha irmã, não negocie esse seu momento com Deus de oração.
que seja algo inegociável para a sua vida, que seja algo notório, que seja algo parte do teu cotidiano, que seja algo primário, prioritário. Domingo passado eu falei de oração, na quarta-feira o Jeová falou de oração, hoje estou falando de oração de novo. Sabe por quê? Porque Deus está querendo nos ensinar a orar. Ah, pastor, mas eu já oro, ore mais. Porque um pregador já costumava dizer que pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas o segundo aspecto que Jesus quer ensinar aos seus discípulos é acerca da constância na oração. Leia comigo o verso número 5. Fizemos a leitura, Jesus vai contar uma parábola de um amigo que à meia-noite recebe uma visita inesperada. Eita Jesus! Aquela viagem que chega inesperadamente, o camarada chega arado de fome. E aí o amigo aqui abriu a geladeira, abriu as sacolas, não tinha nada. E à meia-noite, Jesus contando aqui a palavra, ele vai na casa do vizinho e ele bate na porta. Meia-noite, o vizinho estava dormindo, as crianças já tinham tomado o mingau, o vizinho já estava no quinto sono, meu irmão, a baba escorrendo aqui na boca. E aí ele escuta aquela batida na porta. Meu Deus do céu. E aí diz o texto que aquele homem, por causa do incômodo, ele vai e atende aquele amigo que estava padecendo de necessidade. Qual que é a grande ênfase, qual que é a grande lição que Jesus quer nos ensinar nessa parábola? A ênfase aqui, meu irmão e minha irmã, não está na indisposição daquele que está sendo importunado. A ênfase aqui nessa parábola está no homem que está pedindo, na sua persistência, na sua perseverança. E por causa da sua persistência, por causa da sua perseverança, ele conseguiu aquilo que queria. Sabe por quê? Porque não basta apenas orarmos, é necessário sermos perseverantes na oração. É necessário sermos constantes na oração. Não basta você aprender a orar durante esses dias em que Deus está querendo nos ensinar. É necessário você de fato orar, não apenas uma vez, mas todos os dias da sua vida. Orar até que a sua oração seja respondida. E se você orar, meu irmão, se você insistir, se você persistir como esse homem na parábola, a sua oração será atendida. É isso que vai acontecer. Ah, pastor, mas eu já tenho orado. Eu já tenho orado e já passou dias, já passou semanas, já passou meses, nada. Uma vez uma jovem estava frequentando a igreja, fez essa pergunta intrigante: pastor, por que às vezes a gente ora e Deus fica em silêncio e não responde às nossas orações? É uma pergunta interessante, é ou não? Muito interessante. Talvez você já deva ter feito essa pergunta. Por que a demora de Deus? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? A demora de Deus serve para, em primeiro lugar, você refletir sobre aquilo que você está pedindo a Ele. E em segundo lugar, serve para você se adaptar a uma vida de oração. Porque talvez se Ele te der no primeiro dia que você orar, você recebe a bênção, dá as costas, se desvia e tchau, oração. Então às vezes Deus propositalmente fica em silêncio. Deus demora, Deus espera, a fim de que você estabeleça uma prática de oração, se habitue, se adapte e se torne um crente de oração, e a sua vida de oração se torna mais importante do que aquilo que você estava pedindo a Deus. Sabe por quê? Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no verso número 8, está escrito que Deus já sabe de tudo. Queremos falar antes mesmo de orarmos. Ah, pastor, então se Deus já sabe de tudo, então por que orar?
Olha outra pergunta interessante. Sabe por quê? Porque o que importa não é o que você vai pedir. O que importa é você. Deus não quer te dar algo, Deus quer uma relação. Deus quer se relacionar contigo. Deus quer você perto dele. Deus quer você aos pés dele. Deus quer você como um filho dele. Deus quer você nos braços dele. Deus quer que você seja um homem de oração. Deus quer que você seja uma mulher de oração. Mas o terceiro aspecto que Jesus vai nos ensinar aqui é acerca da eficácia da oração. E no verso número 9, acompanhe comigo. Por isso digo a vocês, peçam e será dado, busquem e acharão, batam, a porta será aberta, pois todo aquele que pede, todo aquele que busca, e a quem bate, olha o mistério de Deus aqui, meu irmão. A oração é eficaz. A oração produz resultados. Tiago, capítulo 5, verso 16 diz que a oração de um justo é poderosa nos seus efeitos. Aleluia, Deus. Existem resultados nas nossas orações. Aleluia. E Jesus vai falar aqui acerca de 3 verbos: pedir, buscar e bater. E quem pede? Quem pede é aquele que tem o seu coração humilde. É aquele que tem consciência da sua necessidade. E aquele que busca é aquele que está disposto a agir. Porque não basta pedir, você também tem que agir. Nem tudo Deus vai jogar lá do céu para cima de você. Deus ele vai abrindo caminhos. Deus ele vai abrindo oportunidades. Mas você tem que agir. Você tem que buscar. Você tem que bater na porta. Deus não vai bater na porta, Deus vai abrir a porta. Mas quem tem que bater na porta somos eu e você. Deus não vai restaurar o seu casamento enquanto você continuar agindo de uma maneira equivocada, de uma maneira contrária à vontade de Deus. Deus não vai abrir a porta de emprego enquanto você não preparar o seu currículo e deixar nas lojas. Você está lá orando, Senhor, abre a porta de emprego, mas não bota o currículo. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Deus está te chamando não apenas para uma vida de oração, mas para uma vida de ação. Porque a palavra oração é a junção de 2 palavras: oração. Você tem que orar, mas você também precisa agir. Quando Jesus chegou para o paralítico lá em João 5, há 38 anos, estava ali paralítico. E Jesus chegou, perguntou para ele: você quer ser curado? Aquele homem: mas eu não tem ninguém que mexa ali a água quando o anjo desce. Não tem ninguém que... Jesus: você quer ser curado? Jesus disse: levanta, rapaz, toma o teu leito e anda. Às vezes a gente fica dando desculpa. Mas não tem emprego. Mas não tem isso. Mas não tem aquilo. Se levante, comece a agir. Se levante, comece a buscar. Se levante, comece a orar. Se levante, comece a bater na porta, meu irmão, minha irmã. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Eu profetizo, meu irmão, minha irmã, um tempo de portas abertas na tua vida. Eu profetizo um tempo de milagres na tua vida. Eu profetizo um tempo de bênçãos. Eu profetizo um tempo de respostas de Deus. Mas se posicione, se coloque na posição, porque Deus quer fazer coisas extraordinárias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas
para concluir, meu irmão e minha irmã, Jesus vai falar acerca do melhor pedido de oração que nós podemos fazer. E o cerne das respostas de Deus está na sua bondade. Deus quer te dar algo através da vida de oração. Deus quer te dar o maior presente através de uma vida de oração. Aqui nos versos 11 a 13 está aquilo que Deus quer fazer na tua vida através da oração. Eu sei que você tem uma causa de oração, mas deixa eu te dizer, Deus quer te dar algo muito maior do que a causa que você está colocando diante dele. Deus quer te dar o maior presente de todos. Que presente é esse? O Espírito Santo. Deus vai dizer, sim, vocês que são pais, sendo maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos. Aquele que pedir um pão, você não dará uma pedra. Aquele que te pedir alguma coisa, você não vai dar ele um escorpião. Quanto mais o Pai que está no céu, que dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Existe algo que Deus não pode negar a mim e a você na oração. Talvez Ele não dê tudo que você deseja, mas Ele quer te dar aquilo que é mais importante. Ele quer te dar a presença do Espírito Santo. Ah, meu irmão e minha irmã, se você soubesse quem é o Espírito Santo. Ah, se você compreendesse a grandeza desse presente do Espírito Santo. Antes de subir, Cristo disse, eu vou, mas deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele guiará vocês a toda a verdade. Ele os convencerá do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Ele lhes ensinará todas as coisas. O Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, quando oramos e pedimos a Deus o Espírito Santo, Deus, Ele nos enche do seu Espírito. Deus nos batiza com o seu Espírito. Deus nos imerge nas águas do Espírito. Deus nos sacia do Espírito. E o Espírito Santo passa a nos conduzir em todas as coisas. Passa a nos guiar em todas as verdades. Com sabedoria. Passa a convencer aquilo que precisa ser corrigido em nossas vidas. Eu não posso transformar você, meu irmão e minha irmã. Eu não posso convencer você, mas o Espírito Santo, Ele te convence. O Espírito Santo faz em mim e em você aquilo que nós não podemos fazer. Ele muda o nosso caráter. Ele muda a nossa vida. Ele muda a nossa história. Coloca em nosso interior os frutos do Espírito: amor, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio, fé. Deus quer te dar nessa noite o Espírito Santo. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei qual a grande causa e pelo que você tem orado tanto. Mas uma coisa eu te digo nessa noite: Deus, Ele quer te dar o Espírito Santo. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, a fechar os seus olhos e a dizer: Deus, eu quero o teu Espírito Santo. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus, eu tenho tantas coisas para te pedir, mas só uma
é necessária. Hoje eu quero sair daqui cheio do teu Espírito Santo. Eu garanto a você, talvez você não saia daqui com seu casamento restaurado. Talvez você não saia daqui com o emprego que você pediu a Deus. Talvez você não saia daqui com o carro que você tem pedido a Deus. Talvez você não saia daqui com o milagre que você tanto anseia. Mas se você pedir o Espírito Santo, Ele vai te encher com o Espírito Santo nessa noite. Quantos desejam a presença do Espírito